What's up, friend? How are you doing? Você sabe falar sobre o trabalho em inglês? Você sabe falar, por exemplo, sobre o que é fazer um plantão, fazer hora extra, bater cartão, contra-cheque? Você sabe falar essas coisas? Pois é, se você não sabe, fica comigo que eu vou te mostrar as principais palavras sobre o trabalho em inglês a partir de agora. Eu sou o teacher Eduardo Gaffney e você não sabe, talvez também, quando você me deixa feliz quando dá um like no vídeo, quando faz um comentário no vídeo e principalmente ajuda o meu trabalho com um simples gesto de inscrever-se no canal. Não incomoda ninguém, é gratuito e me ajuda demais a mim e o meu trabalho e ao canal. Então, please do it. Thank you very much for that, friend. E antes de te mostrar as palavras que você tem que saber sobre o trabalho, eu vou dividir em 3 partes. Sobre a empresa, sobre o tempo que você dedica à empresa e sobre o quanto você ganha da empresa, para tornar isso mais didático. Se você quiser anotar, acho que é uma boa ideia, ok? Em primeiro lugar, falando da empresa. Toda empresa trabalha para ter lucro. Como é que você fala lucro em inglês? Pensa um pouquinho. Você sabe como fala lucro em inglês? Lucro a gente vai chamar de profit. Profit, ok? E o contrário do lucro é o prejuízo. E o prejuízo nós vamos chamar de loss, que vem do verbo lose, o verbo perder. Tá legal? Então, profit e loss, o lucro e o prejuízo. Tá bom? Para que a empresa não tenha o loss, que ela não quer saber de prejuízo, ela faz então um planejamento financeiro, que a gente vai chamar de budget, que é o orçamento da empresa, o quanto ela vai receber e o quanto ela vai gastar. Todos nós temos um budget mensal, anual, o que seja. Então o budget é extremamente importante para que a gente possa organizar o quê? Para que a gente possa organizar o nosso income, ou seja, a nossa renda. Income é sobre o income que a gente vai pagar o income tax, que é o imposto de renda. As empresas têm o que a gente chama de income, né? Ou seja, essa renda, a gente vai chamar de revenue, aquilo que elas esperam ganhar, que entre, né? A receita que elas esperam ter, o chamado revenue, portanto. E aí, para que uma empresa possa se organizar com as pessoas corretas, enfim, que ela quer que trabalhem para ela, ela tem um departamento dedicado para isso, que a gente vai chamar de personnel. O que é o personnel? O personnel nada mais é do que também chamado de human resources. O departamento de pessoal, o RH, que a gente chama de recursos humanos, que pode ser chamado tanto de personnel quanto também de human resources. Tá legal? E aí então eu quero chamar a atenção agora para a palavra trabalho. A palavra trabalho você sabe que é o work. Trabalho é o work. Assim como o work também pode ser o trabalho em si. Então pode ser tanto trabalhar, certo? O verbo trabalhar, quanto o trabalho. Ok? O que você faz. Agora veja bem, o local que você trabalha, aliás, né? I work at a company. Eu trabalho em uma empresa. I work at a company. Ou I work from 8 to 5 every day. I work from 8 to 5 every day. Eu trabalho, verbo, das 8 às 5 todos os dias. Ok? Agora, muita gente confunde a palavra work com a palavra job. Veja, primeiro, job você não vai usar como local de trabalho. Assim como eu fazer I go to work, você vai dizer I go to job, I go to my job, ok? Em tese você fala I go to work. Mas o mais importante é você ter clareza que job não é verbo. Então você não pode dizer, você não deve dizer, não pode, I job from 8 to 5. Não, I work from 8 to 5. Porque job, que nada mais é do que a tarefa que você faz, aquelas coisas que você faz todos os dias. Então job, entenda job como uma tarefa. E job tem um sinônimo também, que é uma palavrinha chamada gig, que também gig muitas vezes pode representar apresentação, pode representar até um show, tá? Mas lembre que job pode ser também sinônimo de gig. Tá legal? Uma palavrinha que não sei se você conhecia. E para fechar essa questão então de empresa, de local de trabalho, tem também muitas pessoas fazerem um bico. Como é que você pode fazer um bico, né, em inglês? Fazer um bico, na verdade, é ter o que? Um side hustle, ou seja, um trabalho paralelo, side hustle. E isso é, em inglês, fazer um bico, né? Nada mal fazer um bico de vez em quando. O que você acha? Vamos falar agora, então, do tempo ligado ao trabalho. And the time keeps ticking. And the time keeps ticking. And the time keeps ticking.
Sobre o tempo, a gente vai começar falando do turno que você trabalha. O turno que você trabalha. Você trabalha de dia ou você trabalha à noite? Então você vai trabalhar on the day shift or on the night shift. On the day shift, on the night shift. Shift é o seu turno de trabalho. A palavra shift também quer dizer mudança, certo? Mudar, movimento. Mas então pense que o shift no trabalho se refere ao turno que você trabalha. Só que às vezes você trabalha no seu turno e você tem que fazer hora extra. Hora extra. Como é que você fala hora extra em inglês? Hora extra. Pensa um pouquinho. A gente vai chamar de overtime. Overtime, que é a hora extra. Overtime. Tá legal? E aí, para essa overtime, às vezes você tem que bater o ponto, às vezes não tem que bater o ponto. Como é que você fala bater o ponto em inglês? Pensa que o ponto é um relógio, né? Então você vai clock in, click, e clock out, click. Clock in, clock out, clock in, clock out, ok? Para então bater o ponto, clock in, clock out. E nesse clock in, clock out, você tem também um cartãozinho, certo? Um cartãozinho que você bate o tal do ponto. Hoje está diferente um pouco, mas aquele cartãozinho que é o seu banco de horas, que mostra quantas horas você trabalhou, vai se chamar de time card. Time card, o cartão do tempo, time card. Esse, portanto, é o seu quantidade de horas que você trabalhou, certo? O seu banco de horas, time card, beleza? E aí também vamos supor que você um dia queira não trabalhar por alguma razão, você pode dar uma desculpinha ou pode estar de fato doente. Como é que você então pede para ser dispensado do trabalho? Você liga e diz, não, hoje eu não estou legal para trabalhar. Como é que você fala isso? A gente vai chamar isso de call in sick. Call in sick. Call in sick. Que é ligar para o trabalho e dizer, não, estou doente, hoje eu não vou poder trabalhar. Ou, né, enfim, uma desculpinha qualquer que seja. Tem gente que faz, né? Call in sick. Tá? Muitas empresas dão o direito da pessoa ter 2 call in sick por ano, vamos imaginar. Já é uma coisa garantida para o profissional. Tudo bem? E aí, desse call in sick, a gente também às vezes tem, falando de tempo, prazo para entregar determinados jobs, tarefas, correto? Como é que você chama o prazo para entregar uma tarefa? Você vai chamar de deadline. Essa palavra é mais comum, né? Deadline. Deadline, ou seja, o prazo final para cumprir com determinada tarefa, deadline. Beleza? E para fechar, né, a questão do tempo, você pode às vezes não estar na empresa, mas estar de plantão da empresa em casa ou até mesmo no local de trabalho. Como é que você fala estar de plantão, de plantão? De plantão é estar on duty. Estar on duty. Estar on duty. Ok? Estar de plantão on duty. Alright? E finalmente, então, chegou o momento de você tirar suas férias. Atenção para a pronúncia dessa palavra. Tirar férias significa o quê? Go on vacation. Go on vacation. Go on vacation, ok? Tirar as tão merecidas férias. Go on vacation. Alright? Oh, is it hot in here? E para nós fecharmos então aqui falando de grana, né? Para que você possa então ganhar o seu salário, você tem que estar incluído no que? Na folha salarial de uma empresa. A folha salarial a gente vai chamar de payroll, 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 ou seja, todos os que estão incluídos naquela empresa para ganhar o seu salário. Payroll. Só que aqui agora, no salário, tem uma questão que você tem que estar atento. Existem 2 formas de remuneração, de falar sobre o dinheiro que você ganha. Tá? A primeira delas é o seu salary. O seu salary. Salary. Né? Salary. O que é o salary? É o próprio salário, ok? Que você recebe. Esse é um valor fixo. Tá legal? Salary é o que você recebe fixamente, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente. Isso a gente vai se referir ao salary. Mas existe, principalmente, né, quando a gente fala de mercados internacionais, o que é importante que a gente não usa aqui no Brasil, que é o chamado wage. Wage. E aí que vem os minimum wages, minimum wage, que é o salário mínimo. Mas o salário mínimo de wage, atenção, ele é por hora. Então o wage é o tempo de trabalho que você entrega por hora. Já o salary, ele é o valor que você recebe então fixamente todos os meses. Por isso o seu wage, tá, pode até variar.
ok? Porque você vai trabalhar mais horas, você fez overtime. Mas mesmo assim, veja, você tem um minimum wage, que é o salário mínimo por hora, ao passo que o salário deve ser, então, aqui no Brasil, mensal. Salary, mensal, wage, por hora. Tá legal? E para fechar, então, para você receber o seu salary, primeiro você tem um papelzinho chamado olerite ou contra-cheque, né? Aquele papelzinho que você assina lá e tal. Como é que você vai chamar o olerite ou contra-cheque? Você vai chamar de payslip, 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 payslip. Você assina e aí então logo em seguida você recebe o seu salário, o seu cheque lá, que você vai chamar de paycheck, 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 com toda a sua graninha, com o seu paycheck, para que você possa então gastar, usar e pagar suas contas e tudo mais. Fechado? Bem, meu querido, minha querida, espero que você tenha curtido, aprendido bastante com as palavras principais ligadas ao trabalho. Eu peço que você deixe seu comentário, que se você puder, que se você curtiu esse vídeo, se ele foi legal para você, se ele foi útil de alguma forma, tá? Eu amo de paixão quando você fala comigo. Ok? Thank you very much for watching this video, my dear friends. See you next time. God bless and bye-bye. Now.